Então, amor é aquilo que o pastor Rogério já explicou, né? Ou seja, é muito mais o processo de dar, de ver a outra pessoa feliz, né? De você se alegrar com a outra pessoa. Por isso que quando nós falamos do casamento, quer dizer, casamento, você entra por um casamento com o intuito de fazer o próximo, ou seja, o seu cônjuge feliz. Se você entra com o intuito de você ser feliz, aí está confundindo entre gostar e talvez até paixão, né, envolvida nisso. O que faz até de uma idolatria a si mesmo. Claro. Né? Pessoas doentes que caminham para um relacionamento. E falar em pessoas doentes, pastor Guerra, queria perguntar para o senhor, qual que é então a proposição aí do amor na cura interior? Bom, muitas vezes as pessoas chegam porque se sente, né, que não é amada. Então, muitas vezes por Deus e pelas pessoas. E a colocação é, será que Deus me ama? Pela situação que a pessoa está passando, os problemas que ela está passando, as circunstâncias, então ela acha que Deus não a ama. E aí ela começa Nem a comparar, é capaz de mudar isso. né? Né? E começa a comparar com outras pessoas. Por que fulano consegue isso? Por que fulano chegou até, né, a conseguir as coisas, eu não consegui? Por que foi abençoada deste jeito, eu não sou? Então, Deus acha que Deus ama mais uns do que os outros. Não, Deus ama todos por igual. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Enviou o seu Filho, então Ele amou todos. Não colocou o mundo, abarcou todo mundo. Todo mundo. Então, as pessoas, elas vêm feridas por isso e talvez até com raiva de Deus. Tem pessoas que vêm e falam que está com raiva de Deus, né? Que tem que ser tratado, né? E outras porque se sentem dentro do lar ou de um contexto, sente até como ovelha negra, né? Amam todo mundo e menos eu. Você entendeu? Eu não sou amado. Outros vêm com a frustração de entrar no relacionamento e não se sentir amado. Mas talvez o problema não está na outra pessoa, e está naquela pessoa mesmo, uma ferida que tem que ser tratada. Talvez veio lá da infância já, não é amada desde pequeno e tudo. Aí entra dentro do relacionamento e continua com aqueles sentimentos. Tem que ser tratado, tem que ser trabalhado, a ferida tem que ser curada. Rogerinho? Uma questão interessante, porque dentro do contexto da cura, nós avaliamos não só o que a pessoa sente em relação ao amor, de ser amado, porque o amor é uma necessidade que todo ser humano tem, né? Todo ser humano tem a necessidade de ser amado. Então, essa é uma questão. Uma outra questão é a questão da pessoa não conseguir expressar amor. Então, muitas vezes, ela ama, toma a decisão de amar e não consegue expressar o amor, comunicar o amor. Então, ela também precisa de ajuda, ela também precisa de cura. Por que que existe esse bloqueio na comunicação? Por que que, apesar dela querer, ela não conseguir fazer? Né? Então, ela precisa também rever isso na sua vida. E eu gostaria, Serginho, de voltar na questão da idolatria, que foi a pergunta que foi feita, que muitas vezes com relação à idolatria como confundindo-se com o amor, nós temos que avaliar esse relacionamento para ver se não há uma ligação de alma, uma dependência emocional entre essas pessoas. Porque às vezes a pessoa, na realidade, está achando que ama, ela coloca a pessoa numa posição de ídolo e ela está mantendo um relacionamento que não é saudável porque ela está vivendo uma dependência emocional dessa pessoa. Então, ela faz dessa pessoa, e é esse o risco da idolatria, Deus, né? Ela faz desta pessoa a fonte de suprimento emocional para ela. Então, Que acaba, torna-se algo doentio. exatamente. Então, ela precisa rever isso e fazer esses desligamentos porque ela está vivendo uma ligação de alma. Só uma participação, pastor, guarda aí pra gente, porque nós temos aqui a participação da Julita, lá de Juiz de Fora, né? Ela, hoje pela manhã, mais cedo, ela ouviu, né, e viu
a mensagem trazida lá de Juízes, né? Quando eu falei sobre a postura de Sansão, quando ele levou o mel para dentro de casa e os pais não perguntavam. E ela traz uma situação, ela pergunta para vocês, né? Que o marido dela a deixou já tem 6 meses e ele, hoje, na hora que estava ouvindo lá, ele chegou dizendo que não quer mais, que não tem jeito, porque parece que ele já tem até uma outra pessoa em sua vida. E ela quer um aconselhamento dos nobres pastores. Eu creio assim que ela não deve perder a fé. Ela deve continuar orando, buscando no Senhor, né? Nós não sabemos o contexto dela e nem o que ela quer, tá? Nessa situação, se realmente ela quer ficar com ele. Parece que ela busca a restauração, ele é que não quer. Então, eu acho que ela deve continuar orando, né? E crendo naquilo que está dentro dela, que é a esperança. Eu acho que ela não deve perder a esperança. Ela mesma puder fazer. Ela mesma puder fazer. Quanto aos atos dele, ela não tem responsabilidade. Não, né? Quanto aos atos dele, não. Mas quanto àquilo que ela crê, se ela realmente crê que pode ser uma coisa passageira e que ele ainda pode voltar, pode arrepender e tudo, que ela caminhe em cima dessa fé, que é a fé dela. Né? Contra a fé dela, ninguém discute. Exatamente. E quanto que ela crê, ninguém discute. Isso é indiscutível. Isso não adianta. É a fé dela. Então, ela caminha em cima daquilo que ela crê e do contexto que ela tem. Que ela que viveu com ele, ela sabe. Claro. Você entendeu? Então, eu creio assim, ela deve orar nesse sentido do que está dentro dela. Né? Eu vejo assim, a fé da pessoa, né? Nós não discutimos, a pessoa crê naquilo, então ela deve alicerçar em cima daquilo. O conselho que eu dou a ela é continuar orando. E assim, a fé, que a fé vai ser esse alimento, esse alicerce, para gerar a esperança, né? Por isso que a palavra de Deus diz que quer trazer à memória aquilo que me dá esperança. E nesse momento, o que nos dá esperança é a fé de crer que Deus tem poder de mudar a história, de transformar todas as coisas. E o coração do seu esposo nas mãos do Senhor é tranquilo. Amém. Só descansar no Senhor. O texto de 1 Coríntios capítulo 13 termina exatamente com isso. É verdade. A fé, a esperança e o amor. E o maior? O maior é o amor. E é até importante frisar que, né, como o marido fez as escolhas, mas é lembrar também que Deus, Julita, Deus ele odeia o divórcio. Então, a sua oração em fé é saber que vai estar corroborando com a vontade de Deus, que é vocês estarem casados. É claro que isso tem a posição e a postura, o querer do seu maridão lá, né, que hoje está fora de casa. Mas é orar para que Deus mude essa história. Né? Como nós lemos lá em Sansão, né, lá em Juízes, a respeito de Sansão, né, Deus até permitiu que ele fosse ao terreno filisteu, porque Deus tinha um propósito lá, quando ele se casou até com uma filisteia. Parece meio contraditório, parece meio paradoxal aquilo que a gente prega aqui, bonito, aquela condição, mas ele foi lá para cumprir um propósito. Então, de repente, Deus pode fazer dessa dor uma alegria. Talvez o seu marido, né, comumente, né, usualmente, num linguajar bem popular, talvez ele quebre a cara, precisa passar por essa experiência até para voltar. E você esteja pronta com o seu coração perdoador, esse coração bem aberto para receber aí o maridão de volta, disposto a amá-lo. Assim como o pai lá do filho pródigo recebeu o menino de volta. Né? O menino estava sujo, fedorento, estava pobre, estava todo detonado. Então, não espere que você vai receber um marido aí tão lindão de volta, não. Depois você vai ter que cuidar dele, ok? Então, fica aí registrado aí essa palavra pastoral para vocês. Não desanime, alicerce-se na fé e mantenha-se firme no Senhor Jesus Cristo, ok? E para você que está em casa aí, nós fazemos aí o seu convite para participar do programa. Hoje falamos sobre as janelas da alma para o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo ele nos traz, nos abre essa janela do amor. Então, se você tem mais uma pergunta, pode mandar para a gente, 3253-3320, ou na participação eletrônica, 3209-3301, opção 1. Com a sua participação, vamos lê-la aqui ao vivo, para que a sua dúvida, a sua colocação seja aqui conversada aqui na bancada com os nossos pastores, ok? Contamos com a sua participação.
Meus queridos pastores. Eu só antes do Guerra. Não, tudo bem. Se você queria, você quer, você pode. Então tá, eu só quero registrar que eu gostei muito da palavra que você usou, paradoxal. Paradoxalmente? Assim, senti um arrepio, inclusive. Rogério, eu fico emotivado. A gente tem essa brincadeira, às vezes o pessoal de casa, a gente está falando do assunto sério. Não, mas isso é nome a de gente xarope, tem essa liberdade aqui, né, de tanto tempo caminhando junto no ministério. Agora, deixa eu mandar uma pergunta aqui para vocês aqui. Por que a pessoa, né, ela é ferida, ela é desamada, se eu posso dizer assim, rejeitada, ela tem esse bloqueio para amar também? Como foi dito, o que causa? Quais são esses bloqueios? Eu queria até colocar uma coisa aqui, né, que Pode você pediu para colocar. me guardar, eu guardei, agora vou... Eu vou ter que tirar. Tem que tirar, né? A questão é essa, muitas vezes as pessoas têm a dificuldade de expressar aquilo que sente. Pelas feridas que vão sendo trazidas da infância e de tudo, e falam que amam, mas não têm coragem de chegar perto da esposa, do esposo, de um filho, e falar que ama, expressar, eu te amo. Né? É muito pequeno, eu te amo, olha para você ver, e tão fácil de falar, e tem pessoas que têm bloqueio nisso. E muitas vezes a gente recebe reclamações das pessoas, falando assim, fulano nunca falou que me amava. E chega perto da pessoa, a pessoa fala assim, mas os meus atos mostram que eu amo, mas a pessoa quer ouvir a pessoa falar que ama. Exatamente. E isso é um bloqueio muito grande, isso traz diferença, porque a pessoa chega na igreja e recebe um abraço, fala assim, eu te amo em Cristo e tudo, e isso até enche o coração da pessoa, porque ela nunca ouviu isso. Tem pessoa que nunca ouviu. Eu lembro que eu ministrei numa clínica, numa moça, e eu estava ministrando paternidade nela, e quando eu abracei ela e eu falei que Deus chamava ela de princesa, ela desabou. Que ela falou que ela ninguém nunca abraçou ela. Segundo, ninguém nunca falou que amava. E chamar de princesinha de Deus ainda desabou mesmo. Isso mesmo, como é que a palavra fala? Inimaginável. Nossa, Jesus, terrível. Hoje o negócio aqui Hoje o tá negócio É o amor aqui. Jesus, é o amor. Gente, vejam bem como que o programa, assim, ele é tão fantástico, assim, nesse contexto. A Gisleide de Abaeté, atenção, Julita, você que falou conosco aí um pouquinho mais cedo, né? De Juiz de Fora, você que está vivendo essa dificuldade aí com o seu marido, a Gisleide, ela manda uma palavra também para você, a Gisleide de Abaeté. Você vê, Juiz de Fora, depois para Abaeté, ela está falando para você que ela é solidária a você, ela viveu isso e ela manteve-se firme na fé e quando recebeu o seu marido de volta. Então, ela passa essa mensagem para você. Amém. E registramos isso aqui, porque testemunho é para glorificar o nome do Senhor, para edificar a nossa fé e para envergonhar o capeta. Amém. Então, você, Julita, mantenha-se firme e receba essa palavra carinhosa aí da irmã Gisleide, lá de Abaeté, ok? Pessoal, nós temos aqui uma outra participação. Temos aqui várias aqui. Dá até para fazer igual o Silvio Santos. O que é dinheiro? Só que aqui tem aqui. Temos aqui, meu nome... Você gostou, né, Guilherme? É isso aí. Ó, nós estamos aqui com a Poliane e ela fala de Pains, Minas Gerais, e diz assim, gostaria de informações sobre o funcionamento de atendimento da Clínica da Alma. Tenho que marcar. Quanto paga a consulta? Quais os horários de atendimento, dias da semana? Aguardo resposta, então aqui é para a Poliane. Vou deixar aqui esse e-mail, que você vai falar, mas é só porque tem uma outra aqui que a gente pode colocar também junto. Olá, meu nome é Kathleen Macedo, tenho 24 anos. No momento estou passando por uma crise que não sei como lidar com essa situação. A Clínica da Alma é um retiro, tipo impacto, ou um acompanhamento psicológico com um psicólogo cristão? Gostaria de saber, pois preciso muito de ajuda. Ok. Então, já uma palavra breve aí para essas queridas.